Olá, meus amores, tudo bem? A aula de hoje é uma unidade nova, um assunto novo. A partir de agora, nós vamos falar de coordenação e sentidos. Nós vamos falar aí de sistema nervoso, dos 5 sentidos, no nosso sistema hormonal, tá? Nessa unidade 5. Então, hoje, nossa primeira parte da aula, nós falaremos sobre o sistema nervoso. Então, eu quero que vocês imaginem aí algumas situações que possam acontecer com qualquer um de nós. Primeira situação. Bianca trabalha como salva-vidas em um clube. Um dia, ela mergulhou no fundo da piscina para tentar encontrar o relógio de um banhista. A piscina era grande e Bianca não conseguia encontrar o objeto procurado. Voltou à superfície para respirar quando teve a impressão de que seus pulmões estavam a ponto de estourar. Outra situação. Tina estava assistindo a um filme de suspense em casa quando de repente ouviu um estrondo. Seu coração imediatamente disparou. O que será que aconteceu? Pensou a jovem assustada. Felizmente não era nada demais, apenas uma panela que havia caído do escorredor de pratos da cozinha. Outra situação. Abra um livro de ciências na página 57, disse a professora. Renato abriu a mochila, pegou o livro de ciências e procurou a página indicada. O que a gente tem aqui de coincidências nessas três situações? A gente tem de coincidência que o sistema nervoso dessas três pessoas recebeu uma informação de dentro dela mesma ou do ambiente, interpretou essa informação e deu uma resposta. Esse é o resumo básico da principal função do nosso sistema nervoso: receber, interpretar e responder. Receber a informação, interpretá-la e responder com alguma ação, tá? Então, imaginem vocês uma outra situação. Você tá lá andando bem tranquilão, bem de boa na rua, quando de repente você encontra uma cobrinha dessa, dando esse bote em você. O que você faz? No mínimo, você sai correndo desesperado. Você consegue correr uma maratona, quase, de tanto medo, né? Além do seu coração estar disparado, sua respiração fica mais ofegante. Então, o que aconteceu? Aconteceu que o seu corpo viu a cobra através dos olhos, que é um dos nossos sentidos que a gente vai ver nas próximas aulas. Vimos a cobra, então o nosso corpo, o nosso sistema nervoso recebeu a informação. Tudo bem? Recebendo essa informação, o nosso sistema nervoso vai interpretar essa informação. Ele vai entender o que aconteceu. Ele vai falar assim, cara, eu tô vendo uma cobra, você tem medo de cobra, então saia correndo. Resposta ao estímulo nervoso. Uma resposta à informação que ele recebeu. Nessa resposta, ele fez você sair correndo, usando todos os seus músculos, sistema locomotor aí, fez a sua respiração ficar mais ofegante, ou seja, você precisou respirar mais, porque você precisava de mais oxigênio para o seu sangue, sua circulação está batendo mais rápido o coração, porque ele precisa carregar mais oxigênio e mais nutrientes para as células, para que elas produzam energia e os seus músculos consigam correr para você fugir desse seu problema, que seria a cobra. Então, esse conjunto de ações realizados aí pelo sistema nervoso de receber a informação, interpretar a informação e responder a ela, a gente chama de coordenação nervosa. Graças a ela, graças ao nosso sistema nervoso, o nosso corpo, que vai precisar de energia porque ele vai precisar correr, meus músculos vão precisar de energia, ele vai fazer com que meu corpo respire mais, então busque mais oxigênio, para eu levar mais oxigênio para as células, para que haja uma respiração celular, um maior número de produção de energia, uma maior produção de energia, para que os meus músculos aguentem correr o tanto que eu preciso correr. Então, aí é uma coordenação do sistema nervoso, com o sistema locomotor, com o sistema respiratório, com o sistema circulatório, sistema digestório. Muita gente às vezes fica muito nervosa, não vomita, não passa mal, desmaia. Tudo isso é uma coordenação nervosa, é o sistema nervoso comandando tudo, tá? Então, para a gente começar a falar do sistema nervoso em si, a primeira coisa que a gente tem que conversar sempre é a parte principal do sistema nervoso, que é a célula nervosa, tá? Ou também conhecida como
neurônio. Essa é uma célula bem especializada, a gente consegue ver que ela é bem diferenciada, mas ela tem as mesmas estruturas de uma célula comum, tá? De ter núcleo, citoplasma, organelas citoplasmáticas e principalmente mitocôndrias, porque elas precisam de energia. Mas o neurônio também tem outras estruturas. Então, aqui, essa cabeleirinha dele aqui em cima, são os dendritos. Aqui é o corpo celular, é onde fica o núcleo, o citoplasma e as organelas citoplasmáticas. Aqui, o corpinho dele a gente chama de axônio e terminações do axônio, ou também ramificações do axônio, tá? A gente vai encontrar vários nomes diferentes aí, dependendo do autor. Então, ele sempre vai ter basicamente essa estrutura. Corpo celular, onde vai ter todas as organelas celulares, o núcleo, os dendritos, o axônio e as terminações do axônio. Prof, eles são bonitinhos assim? Não. Isso aqui é uma imagem de microscópio eletrônico de como são os neurônios do nosso corpo. Eles têm basicamente essa mesma estrutura, mas não são bonitinhos desse jeito, tá? Então, a gente tem que saber estruturas do neurônio. Ele é assim, tá bom? Quando a gente tem um conjunto de neurônios são células. Lembrando que células é a menor parte viva, né? A menor parte aí de um ser vivo. Se elas são células, elas são minúsculas, muito pequenas, microscópicas. Para que a gente consiga ver, eles têm que se formar conjuntos. Então, a gente vai ver que um conjunto de dendritos e axônios vão formar as fibras nervosas, que um conjunto de fibras nervosas formam os feixes, que são envolvidos por um tecido conjuntivo, formando os nervos. Então, ó, vejam aqui. Aqui embaixo a gente tem uma fibra nervosa, parece um cabo telefônico, né? Um fio de eletricidade com um monte de fiozinho dentro. Então, ó, aqui a gente tem a fibra nervosa, uma fibra nervosa. Aqui a gente tem um feixe e o nervo é um conjunto de feixes. O nervo é esse todo aqui. Aqui tá mostrando para vocês a quantidade, tá, de dendritos ou de axônios que nós temos aqui. Então, a gente tem como se fosse um conjunto de corpo celular, todos os axônios juntos, com as ramificações para um lado, entendeu? Então, o conjunto de dendritos e axônios vão formando os nervos, tá? Nessa ordem, o conjunto de dendritos e axônios formam as fibras, o conjunto de fibras formam os feixes e o conjunto de feixes formam os nervos. Tudo isso também temos aqui vasos sanguíneos, organizando esse sistema aqui, tá? Os neurônios, eles se comunicam, porque como eles são microscópios, eles têm que ficar passando uma informação de um para o outro. Essa informação, ela sempre vai ser recebida pelos dendritos, passar pelo corpo celular, seguir pelo axônio. O axônio sai as ramificações ou terminações do axônio que se ligam a outro dendrito, que assim, e segue essa ordem. Então, dendrito, corpo celular, axônio, ramificação, dendrito, corpo celular, axônio, ramificação, dendrito, e assim por diante, tá? Como que acontece essa comunicação? Ó, tá vendo que tá passando o impulso nervoso, tá passando de um para o outro? Aqui também é uma animaçãozinha mostrando os impulsos sendo transmitidos através de um processo chamado sinapse, tá? A sinapse, ela é uma transmissão do estímulo nervoso através aí de partículas, de moléculas, entre o terminalzinho da ramificação e o dendrito seguinte, tá? Não há toque, vejam aqui, ó, não há toque. Esses impulsos nervosos, eles estão transmitidos por um espacinho entre a terminação e o dendrito, tá? Então, não é um grudado no outro. Essa informação ela é jogada e o outro captura. Joga, o outro captura, tá? Então, para a gente fixar bem, a informação chega pelos dendritos, recebendo o estímulo. O axônio conduz esse sinal elétrico, essa informação nervosa. A bainha de mielina, ela é uma estrutura que envolve o axônio para proteger, como se fosse a capa do fio elétrico, tá?
Além disso, ajuda a nutrir também o axônio. Vocês vão ver isso mais lá para o ensino médio. Então, o axônio conduz o sinal elétrico até as terminações do axônio, ramificações do axônio, que vão ou levar para um outro neurônio ou já se ligar diretamente ao músculo, por exemplo, para liberar essa informação, tá? Então, aqui a gente pode ter um músculo, como nós temos nessa imagem, ou a gente pode ter um outro neurônio, como nós temos aqui nessa animação. Tudo bem? Então, a aula de hoje era só para vocês saberem as estruturas básicas do sistema nervoso, mais ou menos como ele funciona. Nas próximas aulas, quer dizer, na próxima aula, nós vamos falar especificamente de cada região e como que o sistema nervoso ele é organizado, tá bom? Então é isso, um beijo e até a próxima.